Olá, estamos na série As Bem-aventuranças. Já falamos que Deus, ele tem um grande prazer em ajudar os que são pobres de espírito, porque eles perceberam que necessitam de Deus. Também falamos que todos aqueles que choram serão consolados, porque eles perceberam a sua fraqueza e estão dispostos a mudar. No verso de hoje, nós vamos falar a terceira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembre-se do contexto de Jesus. Jesus estava vivendo perto do ano 30, depois do nascimento, onde o domínio romano era o grande império de toda a terra. Então, ele não apenas tinha conquistado a Europa, como também os países nórdicos, agora eles tinham ampliado o seu domínio para o oeste e para o leste. Então, agora eles também dominavam Israel e tinham tomado totalmente o governo de Jerusalém. Então, como é que as pessoas que viviam ali se sentiam? Oprimidas. Era muito comum rebeldes, era muito comum guerras, era muito comum tentativas de que pessoas tomassem o poder. Tanto é que vocês sabem que muitos versículos e muitos dos 4 evangelhos, você tem os discípulos pensando: agora é a nossa hora. Agora nós vamos tomar o reino, porque pensa bem, do nosso lado está o Messias, e o Messias, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de levantar os mortos, ele tem o poder de dar comida, ele é o melhor líder que nós podemos ter. Então agora é a nossa hora que nós vamos conseguir tomar o poder. E aqui diz Jesus: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Isto é exatamente o oposto de tudo que os discípulos pensavam para Jesus. Eles imaginavam que ele seria um grande líder, como Davi, que venceria aquele governo romano imperialista e ia tomar todo o poder. Mas Jesus tem outro plano completamente diferente. E ele diz para os seus discípulos: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, neste contexto específico, nós vemos que Jesus ele fala para o seu povo: vocês não ganham nenhuma batalha com violência. Vocês ganham batalhas na mansidão. Vocês são um novo reino, uma nova forma. O governo que eu vim trazer é um governo de paz. Ele não é um governo de espada. Então, o que acontece? Nós somos cristãos e é muito comum nós sermos criticados pelo jeito que falamos, pelo jeito que cantamos, pelas músicas que escolhemos, pela nossa falta de fazer o que realmente Cristo fazia. Vocês sabiam que existe uma frase famosa de um contexto, porque Mahatma Gandhi, ele foi um dos maiores líderes pacifistas na Índia. E ele era hinduísta, né? Então, o que ele fala? Mas você já ouviu falar de Jesus? Porque o seu ensinamento parece tanto com Jesus. Você já ouviu falar do cristianismo e de Jesus? Ele falou: já, e eu seria um cristão se não fossem os cristãos. Ou seja, críticas nós recebemos o tempo todo. Por quê? Porque nós não conseguimos ser, andar e agir como Jesus. Então, Jesus fala o quê? Então, quando você for criticado, faça um vídeo na internet e xingue. Vá na porta daquela igreja, mostre que você tem a razão o tempo todo, porque você sabe a palavra. Então, você pega a sua Bíblia e começa a cantar de galo, porque quem sabe mais de Bíblia é essa igreja, quem sabe menos de Bíblia é essa, aquela igreja não sabe nada, aquele pastor não ensinou nada. Então, você acha que como cristão você tem que ir lá defender. Eu falo para vocês, não está escrito isso aqui. Jesus, ele fala: nós somos mansos, o meu governo é diferente. Bem-aventurado você que persiste, que insiste e que você não precisa de violência para provar o que você fala. Você pode ser manso, não se preocupa. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão o reino dos céus. Para a mensagem de hoje, lembre-se,
Você já percebeu que você é dependente de Deus? Você já chorou amargurado com a sua inabilidade de vencer e pecar? Mas Jesus estende a mão. E Jesus, ele diz, quando você se torna uma nova criatura e você percebe isso, você também se torna uma pessoa mansa. Você também se torna uma pessoa acolhedora. O cristão, ele não foi chamado para a guerra. Ele não foi chamado para entrar em discussões políticas se o Bolsonaro é isso ou é aquilo. Lógico que nós temos a nossa posição, mas nós vencemos muito mais qualquer debate quando nós vivemos o cristianismo. É muito mais do que você falar, eu sei mais, eu sei menos, a minha interpretação ou aquela interpretação. O que interessa é você fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. Ajude o pobre, ajude o seu vizinho, ame ao próximo, ame a Deus, seja correto, seja honesto, viva conforme a vontade de Deus, seja manso. Jesus estava ali sendo preso e Pedro não teve dúvida, puxou a espada e já passou a espada no homem, acertou ele. E Jesus falou, eu não vim aqui para ganhar nada pela espada, porque se eu quisesse, eu tenho milhões de anjos que viriam aqui me defender. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é ensinar para vocês que Deus vence pelo caminho da mansidão. Deus vence não é porque ele estava parado, porque ele não tinha atitude. Não, muito pelo contrário. A atitude dele sempre falou muito mais do que o sermão. A preocupação dele com o pobre, com o doente, falou muito mais do que os sermões que você vê aqui na Bíblia. Você vê que ele prega, mas os milagres dele falam muito mais alto, porque ele se preocupava com aquela pessoa. Ele ia lá ajudar a pessoa. Jesus, ele nos ensinou um caminho de mansidão. Ele nos ensinou um caminho melhor. E é isso que você é convidado para fazer no dia de hoje.